Olá, Barbacena Século XXI está de volta. A proposta deste programa é oferecer a você que nos assiste e aos nossos convidados reflexões sobre temas da cidade hoje e projeções com solução e perspectivas para o futuro. O tema de hoje do nosso programa é bastante interessante porque ele envolve esporte. O programa de hoje tem um tema bastante interessante. Você sabia que Barbacena tem um Comitê Olímpico Municipal e que nos próximos meses estaremos nos preparando para receber delegações esportivas estrangeiras que virão se preparar para a Olimpíada de 2016 em Barbacena? Para falar sobre esse tema, estamos nos estúdios da TV Estrada Real com o professor Newton Centurião, que é formado pela Escola de Educação Física do Exército, é MBA em Administração e é mestre esgrimista da Federação Internacional de Esgrima. Prazer receber, professor, o senhor aqui conosco. E a primeira pergunta é: por que um Comitê Olímpico Municipal? Primeiramente, eu queria agradecer ao convite para estar falando de um tema tão envolvente quanto Olimpíadas, desporto, essas coisas todas, né? E porque o Comitê Olímpico Municipal em Barbacena foi uma ideia do nosso prefeito, né, Toninho Andrada, que tem uma história anterior a isso, né? Houve uma candidatura do Brasil para as Olimpíadas lá em 2008. Em outubro de 2009, nós fomos eleitos como sede das Olimpíadas de 2016. Uma Olimpíada, para ter uma ideia, ela inicia bem antes da sua efetivação. Com isso, foram abertos locais de pré-jogos e Barbacena, em 2010, se candidatou a ser sede dos pré-jogos olímpicos em várias modalidades, assim como demais cidades, né, do Brasil todo. Dentre essas modalidades, houve secretamente uma avaliação pelo comitê organizador. E dentre as modalidades em que nós nos candidatamos, foi eleita a modalidade de judô e esgrima, tendo a Escola Preparatória de Cadetes do Ar como sede dos treinamentos e tendo a Prefeitura como o órgão gerenciador disso. E com a chegada do Toninho Andrada, ele vislumbrando, né, a possibilidade de agregar mais valor a toda a população de Barbacena, ele criou o Comitê Olímpico Municipal, que o nome é até bastante forte, Comitê Olímpico Municipal, mas que ele visa, na realidade, dar respaldo aos pré-Jogos Olímpicos 2016, nessas duas modalidades. Ou seja, ele tem tempo de vida, já pré-determinado. Ele começou no final do ano passado, praticamente, quando nós efetivamos os acordos para iniciarmos o comitê, e ele vai até 2016. Então, Ele tem uma vida útil definida. Ele iniciou e vai, e com um objetivo bem definido, que é essas duas modalidades, esgrima e judô, nós fazermos o melhor para receber possivelmente equipes, delegações estrangeiras. Então nós temos aí 2 anos e meio, né, 2014, 15 praticamente, para nós nos prepararmos para receber, bem como Barbacena recebe todo mundo muito bem aqui. Então essa foi a pergunta de o porquê do comitê. Então foi a ideia do nosso prefeito de fazê-lo. E por que o judô e a esgrima? Qual é a razão dessas duas modalidades específicas e tão diferentes entre si? Nós não tínhamos muito, né, o que fazer pela escolha das modalidades, porque existe um protocolo olímpico de pré-treinamento. Então, para que uma entidade, um local de treinamento possa sediar os pré-jogos, ele tem que ter um mínimo de capacidade olímpica. E Barbacena só tinha na EPK, nessas duas modalidades, essa possibilidade olímpica, com equipamentos, locais de treinamento, essas coisas todas. Então, não somos nós que escolhemos qual a modalidade que vem, e sim o comitê organizador, dentro de um protocolo olímpico, ele elenca isso. E Barbacena está muito bem com a esgrima e com o judô.
Então, por isso que nós fomos escolhidos. Tá? E só para ter uma ideia, de Minas Gerais, somos 13 cidades pré-jogos, dentre elas Barbacena. É um clube bem restrito, né? É um clube bem restrito, dado, tá, a necessidade de que os países, quando vêm fazer a sua aclimatação propriamente dita, porque a maioria dos países praticamente chegarão em 2016 aqui. Mas isso não quer dizer que eles não possam vir antes. Às vezes os países já vêm com antecedência. Mas como tudo vai ocorrer no Rio de Janeiro, a preferência de todas as delegações mundiais é irem para o Rio de Janeiro. Porém, o Rio de Janeiro em 2016 não comportará todas as delegações treinando no Rio de Janeiro. Então, quando eles entrarem na Vila Olímpica, aí eles terão os treinamentos previstos. Mas fazer a aclimatação, isso não ocorre. E dessas cidades elencadas, em Londres, na última Olimpíada, foi levado uma carta tendo todas as cidades pré-jogos, dentre elas Barbacena. Então é por isso que a gente não escolhe, nós somos escolhidos dentre as possibilidades e Barbacena agora tem que tomar as outras medidas para bem receber essas delegações aqui e que muito vai nos orgulhar, tenho certeza. Com certeza. E dentre essas modalidades, dá para imaginar quais os países que a gente deve receber para essa preparação? As Olimpíadas, elas são tipo o campeonato mundial de futebol, como nós também estaremos sediando aqui, tá, já agora nesse ano, né? Existe uma pré-qualificação. Então, os países estão buscando se qualificar para as Olimpíadas. Então, nós só vamos ter certeza desses países, tá, mais próximo de 2016, porque eles participam agora do ranking mundial, tá, fazendo os seus índices para a Olimpíada. Então, algumas modalidades a gente já até sabe quem poderá ser aqueles representantes aqui, mas no momento afirmar categoricamente quem estará ainda não está muito cedo para isso. Porém, nós temos que nos preparar, obviamente, tentando receber as melhores equipes do mundo, né? Eu gostaria de receber. E, obviamente, uma China, uma Alemanha, uma Itália, com certeza estarão nessa modalidade, porque eles são muito fortes nisso. A França, a Venezuela também é bastante forte nisso. Então, eu acredito que em esgrima nós deveremos ter isso. E em judô, o Brasil agora está cada vez crescendo mais nessa modalidade, né? E, com certeza, vamos ter também equipes desse nível, Rússia, Ucrânia, a antiga União Soviética, né? E então nós deveremos ter, Itália também é muito forte no judô, então nós teremos várias equipes mundiais aí fortes. E espero que elas venham escolher Barbacena para fazer a sua preparação, né? Provavelmente o clima possa interferir bastante pela nossa altitude, em termos de aclimatação, como o senhor disse, pode ser um fator. Agora, esse movimento todo está sendo feito em torno de preparação das equipes, mas pode acontecer também competições pré-olímpicas, não é? E nós teríamos condição de receber também, nesses espaços da IPCAR, as competições? Não, com certeza, né? Como você mesmo disse, né, a preparação das equipes, elas advém aí de um treinamento muito grande. E normalmente um ciclo olímpico ele começa 5 anos antes da Olimpíada. Nós tivemos nessas duas modalidades, o clima nosso favorece demais. Porque as vestimentas, tanto do judô quanto da esgrima, elas são pesadas, tá? E o nosso clima ameno aqui facilita. Tá? O nosso ponto estratégico, geograficamente falando, também favorece muito, porque Barbacena está perto dos 3 grandes centros, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e Brasília não está muito longe também, né? Então nós estamos muito bem localizados. Então eu acredito que o deslocamento daqui para a cidade sede, que é o Rio de Janeiro, também é bem próximo. E nós temos, e nós temos os meios, o modal aéreo, nós temos o modal rodoviário, com um deslocamento pequeno. Então isso vem a favorecer muito a escolha do lugar para treinamento. Então eu digo que Barbacena está muito bem nisso. Se nós nos prepararmos tranquilamente, a gente tem chances de receber boas equipes aqui. Infelizmente, a gente só está com 2 modalidades. Isso é um fator negativo para nós, tá? Porque algumas delegações preferem, tá, levar
todo o seu time, ou seja, todas as modalidades por um único centro. Tá? A Guiana Francesa, a França já está fazendo um centro olímpico na Guiana Francesa para vir fazer a aclimatação, tá, aqui no Brasil. Então, o clima aqui em Barbacena favorece muito essas duas modalidades. E eu tenho certeza que a gente, trabalhando direitinho, vai ter umas boas equipes treinando conosco aqui. E falando em clima, e como que está o clima de forma geral no país? Afinal, são 170 pontos escolhidos pelo Comitê Olímpico Internacional, junto com o COB, para que se começasse esse trabalho de preparação. Todos esses pontos já estão também em atividade, já montando seus esquemas preparatórios para receber o contingente de atletas que vem aí? Não, com certeza, né? Uma coisa tem que ficar bastante clara, porque quando acontece uma Olimpíada, o Comitê Olímpico ele é responsável pelos treinamentos, né, das equipes nacionais. E é feito um comitê organizador para isso. Então, o comitê organizador dos Jogos que está no Rio de Janeiro também, ele não tem nada a ver, tá? Ou melhor, tem a ver, mas não está linkado diretamente. Então, porque senão seria uma loucura você treinar as equipes do Brasil para representar o país e também organizar. Então, tem uma equipe organizadora. E essa equipe organizadora deverá fazer, obviamente, vários eventos, testes, como nós já estamos fazendo, né? Já tem muitos campeonatos do mundo acontecendo, mais no Rio de Janeiro. Então, isso é importante para a gente, que nós teremos que estar bem linkado ao Rio de Janeiro. Tá? Por isso que, quando da efetivação do comitê, eu comentei com o prefeito que, na realidade, nós teremos um escritório aqui, mas a nossa atuação vai ser basicamente no Rio de Janeiro, tá? E no governo do estado também, tentando fomentar políticas para que a gente possa angariar recursos, para que a gente possa, tá, realmente fazer uma boa preparação para receber essas equipes aqui. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas antes de fazer o break, vamos deixar a pergunta para o professor Centurião, que é justamente essa macroestrutura que o Brasil precisa oferecer para eventos do porte de uma Olimpíada. Então a pergunta é, professor, o Brasil tem condições realmente de receber esses eventos de grande porte? Ele está fazendo o dever de casa para conseguir êxito nessas propostas? Daqui a pouco a gente volta. Essa é a Fazenda do Registro Velho, uma construção do século XVIII considerada a mais antiga do Caminho Novo da Estrada Real. É uma pena ver uma construção tão antiga e importante para a história sendo destruída pela ação do tempo. Depois de inúmeras tentativas do IPHAN para proteger esse patrimônio, foram lançadas algumas hipóteses do porquê nada funcionou. Uma das hipóteses é de que a Rainha Maria, a Louca, teria lançado uma praga, já que essa casa pertenceu a um dos inconfidentes. As terras dessa fazenda abrigaram o primeiro cemitério de moradores brancos de Barbacena. Na época já haviam índios morando aqui. E a outra hipótese é de que esses mortos se revoltaram.
Segundo os historiadores, esta propriedade desempenhou um papel importante na Revolução Liberal de 1842, quando o grupo de Teófilo Otoni saiu para enfrentar as tropas de Luiz Alves Lima e Silva, o Duque de Caxias. O abandono da Fazenda do Registro deixará um buraco na nossa história. Rosas, internet, credibilidade, disponibilidade e velocidade. E aí, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Rosas, internet. Barbacena Século XXI de volta hoje com o professor Newton Centurião falando das atividades pré-olímpicas que Barbacena sediará no próximo ano, junto com as ações do Comitê Olímpico Municipal. A pergunta que nós deixamos é essa: Barbacena, o Brasil, nós estamos preparados para receber eventos destes esportes, como Copa do Mundo e Olimpíadas, professor? A mídia sempre mostra aí muita coisa e a gente, às vezes, fica em dúvida com relação a isso. Porém, nós temos que ver que nós estamos vindo de um ciclo olímpico, tá? Que teve início lá no Pan-Americano em 2007. Tá? Depois nós tivemos alguns mundiais, tivemos os Jogos Mundiais Militares, tá? E agora estamos tendo a Copa do Mundo, né? Todos os estádios, a não ser 2 ainda, não estão finalizados, mas pelo que a gente tem acompanhado na mídia, eles estarão finalizados até o evento da Copa do Mundo que está ocorrendo aqui. E o mesmo eu vejo com a Olimpíada, né? A Olimpíada, a meu ver, é um evento que nós não poderíamos deixar de estar participando. Só para se ter uma ideia, a Copa do Mundo, 40 anos depois, nós estamos recebendo a segunda Copa do Mundo aqui. A Olimpíadas nós não recebemos nenhuma no Cone Sul. Então eu acho que isso para o Brasil é um marco histórico para o Brasil. Por isso é que eu digo, nós estamos nesse ciclo olímpico e nós não podemos perder. Tem um amigo meu que diz que nós estamos no cometa e o cometa está passando. E nós estamos aproveitando. Contanto que o Pan-Americano foi um sucesso. Se o Pan-Americano não tivesse sido um sucesso, com certeza a Olimpíada não estaria no Brasil, tá? E ela está no Brasil, tendo em vista isso. Então, nós realmente estamos totalmente preparados? Não. Tá? Se nós disséssemos isso, nós estaríamos errando. Mas nós temos o desafio de nos preparar? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos competência para isso, eu acho que temos. Tá? Nós temos aí atletas olímpicos que nunca nós ouvíamos falar no passado. Tá? A Ione Matos no pentatlo moderno, tá? o Júlio no tiro, tá? E tantos outros que a gente pode elencar aqui. Tá? O nosso vôlei que estupendo. Então eu acho que já chegou a hora do Brasil sediar uma Olimpíada.
Então, desafios nós vamos ter? Vamos. Tá? Hoje mesmo foi aprovado, né, o orçamento para essas Olimpíadas, tá, que está na monta de 7 bilhões, tá, tudo de recurso privado, assim diz o nosso presidente do Comitê Olímpico, Nussmann, né? E porque é da venda de ingressos, tá? Quem tiver uma curiosidade maior de ver isso, tá? Hoje no site oficial dos Jogos já tem lá toda a declaração. O esporte é uma grande indústria multinacional, né? Ele é uma indústria de entretenimento, de lazer, de turismo, tudo acoplado numa grande capacidade de mobilização, inclusive econômica, né? Com certeza, né? E hoje em dia eu coloco esse campo social como o mais importante. Hoje nós vemos aí, tá, uma juventude grande sendo desviada para as drogas, né? E eu vejo como o esporte um carreador, tá, de trazer esses jovens para a gente, tá, de saúde. Eu acho que a gente não pode desvincular nunca o esporte da saúde. Então, eu acho que com isso a gente consegue fomentar. O Brasil vai estar, assim como está com a Copa do Mundo agora, tá? Em todo lugar que nós vamos, a gente vê o orgulho do brasileiro em estar vendo isso. E a gente vê o orgulho, a tristeza de outros países que não conseguiram levar a Copa do Mundo para eles, tá? É um desafio? É um desafio, né? Eu acho que nós temos que viver desafio. Toninho Andrada demonstrou agora... Topou o desafio em Barbacena, e ele disse, eu estou fazendo história, tá? Minas Gerais, 13 cidades vão colocar o nome nessas Olimpíadas, tá? Que Barbacena é uma delas. E eu digo para os amigos que me perguntam a respeito das Olimpíadas, os meus bisnetos talvez não vejam uma outra Olimpíada no Brasil. Então eu acho que o momento é esse, tá? É difícil, tá? Mas eu acho que o legado vai ser bem maior. Há muitos países que tiveram as Olimpíadas, teve uma reestruturação muito grande. Barcelona é um exemplo disso. O que era Barcelona antes das Olimpíadas e o que é Barcelona hoje, tá? Quem visita Barcelona sabe disso, né? Então eu acho isso bastante importante, tá? E eu encaro como desafio, tá? Não sendo barbacenense, tá? Encarei o desafio com o Toninho, porque acredito no desafio, acho que é importante, tá? Venho com muito prazer auxiliar Barbacena nisso. Então, eu acho que nós não podíamos ficar fora. E vale destacar o entusiasmo também do comando da EPICAR, da Força Aérea Brasileira, de uma forma geral, pelo Ministério, né, que também, ao se posicionar como candidatos a ser uma sede, não estão medindo esforços para levar esse projeto à frente, não é? Eu não tenho como falar a respeito do Comando da Aeronáutica, mas em todos os eventos nacionais, não só o Comando da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, eles sempre se colocam à disposição do Estado para bem representar o país. Nós já não estamos mais falando de uma entidade, de outra, nós estamos falando de Brasil, tá? E eu acho que isso é importante para todos nós brasileiros, tá? O orgulho que nós temos em estar numa Olimpíada, tá? E trabalhar por essa Olimpíada, né? Eu acho que o legado vai ser muito grande. Eu acredito muito nisso. Eu sou um otimista por natureza, né? Então acredito que a gente vai. E é isso o princípio da vitória, é acreditar que se pode chegar a ela. Voltando um pouco aqui, já que somos a sede da preparação do judô e da esgrima, qual é o panorama que o senhor nos traça dessas duas modalidades, em especial a esgrima, que eu sei que o senhor, não só como praticante, também um entusiasta desse esporte em nível nacional. Como que estão essas modalidades hoje? O que o Brasil pode esperar delas no conjunto das competições que virão aí? Com relação às nossas duas modalidades, né, o judô, o Brasil já é um expoente mundial no judô e está se preparando. Nas últimas Olimpíadas ele já trouxe bastante medalhas e está se preparando para que aqui em casa consiga mais. E competir, né, com a sua família do lado tem um gostinho diferente. Então eu acredito que a gente tenha um retorno muito bom. E permanecemos ali no ranking mundial, que estamos muito bem no judô. A esgrima, eu digo que ela veio aqui para Barbacena também, né, para os pré-jogos aqui, tá, para melhorar esse conhecimento dessa modalidade, tá? Se eu for falar de esgrima aqui, eu falo
muito tempo, além de ser aficionado pela modalidade, tá, eu tenho bastante conhecimento, sou mestre internacional, formado, como foi dito aí, pela Federação Internacional, e estou vivendo, porque eu trabalhei no Pan-Americano, tá, trabalhei nos Jogos Mundiais Militares, chefiei equipes em que esgrima estava junto, e sou treinador de esgrima, então, para falar de esgrima, mas infelizmente o Brasil não está muito bem qualificado nessa modalidade dentre os países do mundo todo, né? Por quê? É um esporte caro, um esporte complexo? Não. Como é? É uma junção de valores e de oportunidades. Primeiro, o nosso clima tropical não auxilia muito. A roupa de esgrima, ela é de Kevlar, tá? Então é um tecido um pouco mais quente. Então favorece mais os países europeus. Então, por isso que a esgrima é muito forte nos países europeus. Mas o Brasil está participando disso, tá? Está se preparando. Tá? Nós temos agora, só para ter uma ideia, e Minas Gerais também, tá? Porque a Bianca Dantas, que é uma atleta de Belo Horizonte, do Barroca Tênis Clube, ela terminou o ranking do ano passado, de 2013, como a terceira do Brasil. Então ela está convocada para treinamentos, tá, visando as Olimpíadas. Então é um orgulho para nós que estamos em Minas Gerais saber disso. Tá? E nós estamos tentando também trazer para Barbacena, tá, junto à Confederação Brasileira de Esgrima, colocar a Barbacena no ranking nacional. Então eu estou fazendo gestões para trazer em agosto, possivelmente a gente consiga trazer, tá, o torneio nacional Cidade de Barbacena. Então nós temos em Brasília, nós temos no Rio, nós temos em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Barbacena não tinha. Então, como nós somos sede, eu estou fazendo gestão com o Gerli, que é o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, para nos colocar no circuito nacional. E aí nós aqui teremos, tá, os melhores atletas do Brasil, aqueles que estão brigando pelo ranking para ir para a Olimpíada. Eu acho que isso, para a sociedade de Barbacena, é fantástico, tá? Estar aqui, para o jovem tirar uma foto com quem poderá estar nos representando na Olimpíada, que com certeza estará. Tá? Os 3 primeiros do ranking, com certeza, estarão nas Olimpíadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016. Então, e essa modalidade passa a ser conhecida. E aí, o legado que a gente está tentando trazer para Barbacena, eu já ofereci ao IFET, tá, para ser incluído no curso de educação física deles, a modalidade de esgrima. Tá? Já ofereci também para a Unipac a mesma proposta de colocar no curso de educação física deles, tá, uma monitoria de esgrima. E aí favorecer todos aqui de Barbacena a participar das Olimpíadas, porque com certeza eu também estarei atuando nas Olimpíadas, assim como estive no Pan-Americano, tá? Porque somos poucos esgrimistas no Brasil de conhecimento técnico, então com certeza já fui até solicitado e tudo mais, devo estar participando. Então a juventude de Barbacena poderá estar lá, caso a gente consiga nesses 2 anos construir, né, o conhecimento, tá? E trazendo o evento nacional, dá para fazer. O mesmo eu tentarei fazer com judô. Então já tem um professor de judô que é muito conhecido aqui. Infelizmente, Barbacena não tem mais academia de judô na cidade. Tá? O único lugar que se pratica judô hoje em Barbacena é na IPK, os alunos da IPK. Então nós vamos tentar resgatar isso, né? Trazer, agora que nós teremos um centro de treinamento já aprovado para cá, né? Então provavelmente lá nós teremos também um centro para judô, e que vai nos auxiliar nessa preparação para os pré-Jogos Olímpicos. São os legados que nós podemos ter a partir dessa coragem de colocar a cidade à disposição de uma proposta tão arrojada como essa. Eu quero agradecer aqui o professor Centurião pela sua presença no nosso programa. É sempre importante trazermos temas como esses que dão o panorama do que a cidade faz hoje em prol do seu crescimento e do seu desenvolvimento e as perspectivas que ela abre para o futuro. E é isso que a gente reflete aqui no Barbacena Século XXI. Um abraço a vocês e até o nosso próximo programa.